mas um posicionamento político quase te quebrou. É verdade. Verdade? Verdade. Com tudo que você vê que você quase quebrou. É. Vamos tentar explicar aqui. Teu ex-sócio, Monark, você mesmo disse que quando começaram... Meu amigo, inclusive. Seu amigo. O Monark tomou uma posição política no programa que ele falava do partido nazista, que deveria... Explica, você vai explicar. Mas, mais do que polêmico, vocês foram quase cancelados. Não, a gente foi absolutamente cancelado. Mas não existia a palavra cancelado ainda, existia. Já existia a palavra cancelado? Quanto tempo faz? Faz um ano. Então já existia a palavra cancelado. Faz um ano, foi ano passado. E aí vocês foram cancelados. E diz que você quase chegou a fechar o Flow. Cara, a gente teve que rebolar, saber dançar muito bem dançadinho. Quem vive muito esse mundo digital e te acompanha com todos os seus milhões e milhões de seguidores, etc, sabe o que aconteceu, mas pode ter alguém aqui que não sabe o que aconteceu. Explica direitinho. Eu posso dizer tudo o que aconteceu, até porque hoje é muito difícil das pessoas assistirem e tirarem as próprias conclusões, porque a gente tirou esse programa do ar imediatamente. Aí, tanto que, assim, acho que um mês... Qual era o programa? Foi no Flow, foi no programa, né? 545. Foi o Flow. Sim. Flow Raiz. Com o deputado Kim Kataguiri e a deputada Tabata Amaral. Nesse programa... Era meio que a gente tava conversando, nós quatro. Mas era um confronto de ideias? Não. Não, a gente tava só conversando. E aí... Não, mas, por exemplo, a deputada, elas tinham o mesmo pensamento? Ou não, pensamentos discordantes. Mas isso que é o mais legal. Não, isso que eu tô dizendo. Era um confronto de ideias. Um confronto de ideologias. Tá. É que assim, a gente meio que jogava um assunto e a gente conversava sobre aquele assunto, uns concordavam, outros discordavam, e a gente ia tentando chegar num lugar. E aí, em certo momento, o Monark, ele tava falando sobre liberdade de expressão e como funciona nos Estados Unidos. Porque você sabe que nos Estados Unidos... existem partidos neonazistas que não são ilegais. Não partidos, mas grupos, né? Partido, grupos. Grupos. Partido. É verdade, desculpa. E aí, ele estava defendendo a liberdade de... Ele falou o seguinte, eu acho que assim como existe um partido comunista no Brasil, poderia existir um partido nazista. Pessoalmente, eu discordo. Eu acho que... Bom, o nazismo, ele tem um problema intrínseco que ele, pra existir, precisa matar pessoas. Ele traz um horror na história. Exato. Mas o que ele estava querendo dizer ali era... eu acho que as pessoas poderiam se manifestar como elas quisessem. Ele acredita nisso, tá? Ele acredita na liberdade de expressão irrestrita, como a primeira emenda dos Estados Unidos. Então... o que aconteceu foi, as pessoas o taxaram de nazista. E assim, ele falou uma coisa que eu discordo, que eu considero ruim e horrível e tal, mas eu sei que o Monark não é nazista. Inclusive, de novo, citando o Felipe Neto aqui, que foi um cara que o defendeu, porque o que acontece? Cancelá-lo pelo que ele falou é uma coisa, agora transformá-lo em nazista é outra. Sabe? E aí o Felipe Neto falou o seguinte, o Monark é burro, ele não sabe se comunicar, ele é isso, ele é aquilo, mas ele não é nazista. Tem uma coisa que ele não é nazista. Então, assim, o grande problema, na minha visão, do que aconteceu é que ele se transformou em nazista. E pararam de bater no que aconteceu de verdade e começaram a bater nele por ser nazista, que ele não é, ele nem seria meu sócio se ele fosse nazista. E aí, cara, nesse momento, assim, no dia seguinte, eu tava no Rio, eu ia conversar com o Zico, pelo Flow Sport Clube, e me ligaram do estúdio dizendo que estava tudo desmoronando. A gente tinha perdido, até aquele momento ali, 80% dos patrocínios. A gente estava transmitindo o Cariocão. Perdemos o Cariocão também. O Zico me ligou, estava dentro da van. Cara, não vai rolar fazer. Vai rolar. E aí eu voltei para São Paulo. E quando eu cheguei lá, a gente já não tinha mais nada. Por avaliação, como ela foi feita, você já explicou o seu ponto de vista, mas a parada era pesada mesmo. Sim, era pesada. A gente eu e o Monark eu, o Monark e o Jean conversamos algumas vezes sobre o que aconteceu e ele sabe que
pegou pesado mesmo, sabe? Ele poderia ter usado qualquer outro exemplo. E aí, por exemplo, se ele fala um partido de extrema direita, teria soado diferente, por exemplo. Ia comunicar a mesma coisa. Tá bom. Cara, no dia seguinte a gente tinha 97% das nossas receitas não existiam mais. A gente... Foi a primeira vez que E as contas todas para pagar. Sim, a gente tava construindo o estúdio do Capão Redondo, a gente tinha acabado de fazer um upgrade em alguns equipamentos e tal, então a gente tava em franco crescimento, sabe? E, cara, só tudo desapareceu, foi tudo pro espaço, e o Monark, ele saiu do Flow em 24 horas, contratualmente, já não tava mais. Cara, assim, foi a pior crise de reputação que eu já vi, porque o que acontece? A gente foi parar em tudo quanto é lugar da internet, tudo quanto é portal. A gente foi parar no Jornal Nacional. A gente foi parar no Jornal Nacional de Portugal. A gente foi parar no Jornal Nacional de Israel com legenda. A gente foi parar em tudo quanto é lugar. Isso sem contar pessoal dos portais e da mídia, jornalismo mainstream, ligando para os nossos convidados, pedindo um posicionamento para meio que... tu não vai tirar o episódio do Flow, não? E tal. Então, assim, a gente teve por volta de 50 episódios removidos do Flow, dos convidados, eles pedindo pra tirar das mais diferentes formas. Uma galera me chamou no privado, outra galera fez escarcel, uma outra galera que surfou com a gente quando a gente tava subindo, depois surfou quando tava descendo. Muita gente apostou que o Flow ia acabar. E, cara, a gente teve que se virar para não quebrar. Para você ter uma ideia, hoje 40% do meu custo fixo é para pagar o fato de ter sobrevivido o ano passado, sabe? Tanto que uma semana depois do acontecido, a gente perde a monetização de 7 canais do grupo, o que para mim até hoje não faz nenhum sentido. Por que caiu a monetização do Flow Sport Clube, que não tinha nada a ver com a história? E, cara, a gente teve que... O meu salário diminuiu 90%, o chefe dos meus líderes diminuiu em 50%, teve gente que trabalhou de graça por um tempo, e isso pra não mandar ninguém embora. E ninguém foi embora. A gente, inclusive, disse pra galera, cara, o momento é esse, vocês estão vendo o que tá acontecendo e vocês são livres pra ir embora se vocês quiserem, ninguém vai ficar chateado e tal. Ninguém foi embora, a galera acreditava mesmo no que a gente estava fazendo, sabe? E o pessoal que tava ali, eles conhecem o Monark. Eles sabem que ele não é esse monstro que eu sei que ele parece ser. Ele continua teu sócio? Não. No dia seguinte, ele já não era mais meu sócio. Hoje a gente é amigo. Porque, assim, a galera pensa que eu tenho raiva do Monark pelo que aconteceu. E essa não foi a primeira vez, tá? Ele já tinha arrumado umas polêmicas antes que a gente já tinha perdido patrocínios também. Mas, cara, se a gente não tivesse se encontrado e se juntado pra fazer o Flow lá em 2018, eu não ia ter nem a oportunidade de ter esse problema. Eu não ia estar aqui. Então, eu sinto só gratidão, cara. Eu sei que às vezes para algumas pessoas é difícil de entender, mas eu sinto só gratidão pelo Monark. Parece meio complicado. Parece meio complicado mesmo. Tem pessoas que são fora da curva, que é um elogio, né? Mas tem pessoas que escorregam na curva, né? Existem, aí a coisa complica um pouquinho.